Fala pessoal, boa tarde. Já estão me ouvindo? Já está na área? Tá tudo certo? Maravilha, tá sim, já conferi aqui. Então vamos lá me apresentar. Meu nome é Leomir Araújo, servidor há 15 anos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Estava um dia aí, como muita gente que vai a seguir, vai acompanhar esse vídeo, estudando, se preparando para o concurso. E acompanhar muitos municípios, muitas prefeituras. Sei que não é só a gente que está fora do serviço público que quer participar desse concurso do FNDE, mas gente de várias prefeituras do Brasil inteiro que já trabalham com políticas públicas de educação, exatamente porque se apaixonaram pelo tema, vão fazer esse concurso, querem participar. E são pessoas, são atores sociais que eu já tenho contato por ser servidor de carreira do FNDE nesse tempo que eu falei e por, nos últimos 2 anos e meio, ter estado à frente da coordenação nacional do Fundeb. E aí, vendo a ansiedade, a expectativa de tantas pessoas, eu falei, é a hora de trazer um retorno, é a hora de alguma forma contribuir. Eu que já, nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, venho é, produzindo conteúdo, informações, ensinando é a coisa que eu mais gosto de fazer, de atuar como professor. Pensei, é a chance, ainda dá tempo, estamos prestes à realização do concurso do MEC, esse ano de 2023, mas ainda dá tempo de fazer um intensivão, um resumo, e a partir daí, iniciar um projeto também pensando nos concursos da área educação. E eu separei, então, para esse intensivão, 5 aulas já programadas, já previstas para estar com vocês nesses dias, sempre às 14 horas. Por isso, eu peço que vocês tenham atenção no link da descrição, que dá acesso, dá aos dois canais que eu tenho no YouTube, pensando tanto na edição de conteúdos menores, quanto nas lives que estão sendo feitas como essa, tá certo? Não quero perder muito tempo, só queria dizer para vocês que. Só um minuto. E a ideia aqui é ser bem objetivo, aproveitar o tempo de vocês, esclarecer os tópicos a partir da análise do edital, daquilo que a gente acompanha em provas de concurso, daquilo que a gente conhece das normas, das características, é, das atribuições, tanto no FNDE como no próprio Ministério da Educação, que a gente acha que é interessante, que é mais relevante, que faz sentido, que as bancas têm comprado a Sebrasp especial e que tende a cobrar, e assuntos que, ao nosso ver, pela relevância, pela importância, pela discussão, faz todo sentido se atribuir também na parte da prova discursiva. Então, quero compartilhar minha tela com vocês aqui, para a gente começar a falar, está aqui, intensivão, concurso MEC 2023. Eu vou me especializar e focar especialmente nas disciplinas específicas, e o tema de hoje não podia ser outro, políticas públicas, tinha que começar com esse. É o coração da missão institucional do Ministério da Educação, e com ele é que vai abrir a nossa mente para entender tudo que faz sentido entender em termos de gestão. Tem elementos de direito constitucional, de direito administrativo, a parte financeira e orçamentária, mas que vai conduzir a nossa vida como servidores do Ministério da Educação, vai ser a compreensão sobre política pública. Então, eu vou trazer sempre elementos bem objetivos que facilitem a compreensão. Por exemplo, tem uma série, pelo menos mais 8 definições do que é política pública, mas trago aqui uma que vai ajudar a gente a interpretar, a entender todo o conteúdo a partir dela. Olha só, política pública vai ser sempre uma regra formulada, ou seja, vai estar na Constituição uma previsão, por isso vocês têm que estudar direito constitucional. Vai ter alguma formulação definida por decreto. Quem trabalhar no Ministério da Educação vai ver uma série de portarias regulamentando, delimitando como tem que se comportar a execução definida por alguma autoridade governamental. Não dá para pensar em política como política pública sem pensar numa autoridade governamental expressando a intenção de influenciar, de alterar, de regular o comportamento individual ou coletivo, através de uso de sanções positivas ou negativas. E é isso mesmo. Nem sempre é para proibir, nem sempre é para punir. Às vezes, as sanções são positivas, sim. Eu me dá um exemplo de uma política pública de sanção positiva. Ora, o MEC nasce para promover soluções
coletivas que influenciam o maior acesso à educação básica pública, à educação do ensino superior, que alteram a forma de promover a educação, sim, quando se autoriza, no período da pandemia, em 100% a aula de forma remota, quando se regula como o ensino básico, o ensino superior vai acontecer, quando vai ser autorizada uma política de aumento de turmas, de aumento de faculdades para determinados cursos, e o comportamento, que ora vai ser individual, vai ser a atuação do professor, a atuação de diretores de escola, a atuação de secretários de educação, a atuação dos alunos, a atuação de instituições, ora vai ser específico, ora vai ser coletiva. Eu quero que todas as secretarias de educação atuem assim, eu quero que sempre que rede de ensino atue dessa forma, seguindo esses parâmetros. Então, há comportamentos individuais a serem seguidos, o indivíduo vai ter que trabalhar de acordo com algumas regulamentações do MEC, por exemplo, e o coletivo também. Todos os professores vão ter que se preocupar de ter a formação no magistério, implementação na área pedagógica. É uma norma coletiva, são para todos os professores. E por que a gente tem falado sempre em política como política pública? Existem outras? Claro que existem e é possível cair na prova. Existe, e as definições são sempre definições que partem do inglês, o polity, que pensa sempre num caráter institucional. Relacionem isso, porque é assim que cai na prova. O polity pensa num caráter institucional quando se relaciona a políticos. Então, o Brasil que usa o português, a gente utiliza a palavra políticos, a gente utiliza a palavra influenciadores ou atores políticos, e a gente utiliza a palavra de políticas públicas para caracterizar ações diferentes, que no dia a dia a gente poderia falar assim, ao invés de falar os políticos estão agindo de forma X, a gente podia falar assim, a política está agindo de forma X. Os atores políticos estão influenciando a decisão sobre o piso nacional do magistério. A política está influenciando a decisão sobre o piso do magistério. As políticas públicas da educação estão se dirigindo para a maior redistribuição dos recursos. Ou a política está sendo conduzida na área da educação nesse sentido assim, assim, assado. Sempre a gente utilizou a expressão a política. No fundo, a gente primeiro quis falar sobre os políticos, depois a gente quis falar sobre os atores políticos, todos aqueles atores sociais que participam de alguma forma para se envolver em relação a um tema político. Em outro momento, a gente falou em políticas públicas, pensou em políticas públicas. Teve a conotação de políticas públicas, ainda que a gente tenha verbalizado a mesma expressão, política. Só que essas palavras, quando se pensa no inglês, o político, ele pensa numa questão institucional. São os políticos, aqueles detetores da função que foram eleitos, está pensando, né, no Congresso, está pensando no Poder Executivo. O politics, quando você vê esse Czinho, você está pensando sempre em processual. Você está pensando nos bastidores, no dia a dia, na discussão, no debate, na apresentação de pesquisas, na discussão no Congresso. Você está pensando em todas as etapas, que nós vamos passar por elas, de construção de uma política pública. Por isso, politics voltado aos processos, à influência. E influência não só do ponto de vista ruim, influência do ponto de vista de convencimento, de demonstração de que uma política pública deve existir. E policy é o que a gente vai pensar aqui como política pública, é o que, na verdade, todo gestor, todo técnico preparado para atuar no Ministério, como o Ministério da Educação, vai ter que se envolver, vai ter que se debruçar, vai ter que entender como aprimorar as políticas públicas. E, às vezes, o texto vai estar falando política. A política de alimentação escolar, não preciso falar política pública, a política, mas quando eu quero
trazer a conotação de política pública, ela deriva do quê? De uma expressão que no inglês seria o policy, e não os anteriores. Neumir, eu preciso saber distinguir, sim, porque às vezes cai na prova. Na origem, quando se fala politics, na verdade está pensando sobre as políticas públicas que podem ocorrer, inclusive no âmbito dos entes federados que precisam operacionalizar ações na educação. Errado, é o policy. Então, isso aqui é uma tabelinha para ajudar a compreender. Se você decorar que o polity tem esse caráter institucional e pensa nos políticos, o politics, o processual, o que sobrar o policy é aquele que, na verdade, você pode pensar, esse vai ser o assunto que eu mais vou ver depois de aprovado, está aqui uma referência para você não se esquecer. Em relação à implementação de políticas públicas, o que mais cai só é a preocupação ou a tentativa de se demonstrar, isso pode cair inclusive na parte discursiva, pelo que a gente tem analisado, são os casos de sucesso para a implementação de políticas públicas. Toda vez que você pensar em implementação, é importante dizer, você vai pensar em execução de políticas públicas. Então, eu tentei traduzir aqui o que a teoria fala sobre o assunto. Externalidade, tudo que acontece fora. E aí vamos pensar que está no Ministério da Educação, fora do Ministério da Educação. Tudo aquilo que pode impedir. Vai ser sucesso em política pública quando você mapeia tudo aquilo que pode acontecer de externalidades, ou se você preferir a expressão de ameaças, e mesmo assim a política pública suportar. Por exemplo, pode ter, para fugir da educação um pouquinho, pode ter uma política pública como o Bolsa Família com ameaças? Pode ter uma ameaça, uma externalidade de gente tentar fraudar, de gente tentar dificultar, de ter dificuldade de operacionalização, de transferência do recurso ao público beneficiário. Então, o que você faz com essa externalidade, com esses riscos, com essa ameaça? Você bloqueia, você mitiga, você cria soluções. Uma outra coisa fundamental para a implementação de políticas públicas é ter tempo e recurso suficiente. Isso parece e é bem óbvio. Uma relação clara de causa e efeito. Uma teoria que sustente essas causas e esses efeitos. Então, por exemplo, a Política Nacional de Transporte Escolar. Por trás dela tem uma teoria que diz: olha, não vai ser suficiente que pais e responsáveis conduzam os alunos às escolas. Os pais podem ter que trabalhar e não estar disponível no horário da jornada de aula. Os pais podem não ter o transporte ou como custear, financiar o transporte para que os alunos cheguem à escola, ou utilizar o transporte urbano convencional pode não ser a melhor solução para que o aluno chegue na aula. Por isso, faz parte, é importante que o Estado contribua, seja para promover a aquisição de veículos, seja para instruir formas de, financiando, garantir que o aluno chegue à escola em tempo, de forma segura. Pronto. E tem se demonstrado, nos últimos anos, que por conta da Política Nacional de Transporte Escolar, olha a causa, gera o seguinte efeito: tem se reduzido a evasão escolar. Efeito. Perceberam? E o objetivo tem que estar claro. Uma política, como o exemplo que eu acabei de dar, uma política nacional de transporte escolar tem que ter o objetivo claro: garantir o acesso dos alunos às escolas, sem, independentemente da externalidade do risco de os pais, os responsáveis, não terem a condição de levá-los até o local. Os processos e tarefas a responsáveis específicos. Então, quem é responsável por fazer a transferência do recurso? Quando você trabalhar no MEC, quem é responsável por enviar um processo, para receber demanda das prefeituras, para atender, para fazer uma live esclarecendo uma política pública específica? Como que é a comunicação entre as partes interessadas? Será que quando você receber um ofício no MEC, você vai saber a quem endereçar, a quem destinar, e internamente decidir quem vai, como que vai ser a divisão das tarefas? Olha, você fica com 50% do trabalho, eu fico com 50% do trabalho, eu vou atender os municípios da região norte, você vai atender os municípios da região sul. Olha, chegou um e-mail aqui, eu vou ser o primeiro, eu vou responder logo, tudo bem? Não precisa responder de novo, não, senão a resposta fica dupla, e tem um duplo esforço quando não precisaria. Coisas básicas de gestão, mas que a gente tem que observar para sempre, em caso de fazer uma prova,
discursiva, que peça para você fundamentar as características, os elementos necessários para uma política pública X, Y, Z, você tem esses parâmetros como comunicação, processos, objetivos, como pontos de diretrizes para vocês conseguirem conduzir a uma boa redação, um bom texto. E, por fim, comando e controle, que nada mais é do que garantir que, olha, quem está na hierarquia acima vai ter a certeza, vai ter a expectativa, no mínimo, de que quem está subordinado vai executar. E vai garantir o controle de que as ações dos subordinados correspondem àquilo que é de interesse público, àquilo que se espera. Dito isso, esse resumo, gente, esse aulão, ele quer nada mais, nada menos do que ajudar vocês, enquanto está fazendo uma outra atividade, resolvendo exercício, conseguir conduzir uma rápida revisão. Então, vamos passar aqui para a análise de políticas públicas ainda, indicadores importantes. O que a gente quer falar sobre indicadores de políticas públicas. E tem muita chance de se cobrar esse assunto, porque na perspectiva de gestão e gestão pública, quando a gente fala em política pública, o que se espera é que a gente garanta os resultados, mas há terminologias específicas para cada caso. E os órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas da União, ele já definiu em vários manuais, cartilhas, documentos, acordos nada mais são do que decisões do Tribunal de Contas da União, em que ele manifesta, olha, o gestor, né, você quando estiver lá como servidor no Ministério da Educação, vai atuar em alguma política pública, provavelmente na área de formulação, daqui a pouco eu vou falar sobre o ciclo de políticas públicas, e vai falar assim, olha, você deve buscar para 2025, 26, maior eficiência. Quando você falar isso, você vai saber, olha, ele quer que eu utilize melhor o recurso, uma melhor quantidade, da melhor forma. Então, a palavra-chave é: toda vez que eu quiser ser mais eficiente com a administração pública, eu quero buscar usar os recursos, e recursos não somente se trata do financeiro, tá? Toda vez que eu falar em recurso é financeiro, não necessariamente. Recurso aqui nesse contexto é pessoas, financeiro, espaço físico. Então, o espaço imobiliário também não faz diferença? Claro que faz. Se eu puder utilizar menor número de prédios públicos para atender uma política pública melhor, menor número de salas, não ter que alugar tantos espaços e por aí vai. Então, financeiro não é somente, vou colocar aqui, não é somente o financeiro. Recurso é tudo que vai ser necessário, que vai se utilizar para executar aquela política pública. Já a eficiência tem relação ao objetivo. Eu quero saber, alcançou? Tinha uma meta, tinha um alvo. Alcançou? Se alcançou a meta, se alcançou o objetivo, foi eficaz. Olha, essa política pública ela foi somente 50% eficaz. Significa que, independentemente da forma que ela foi implementada, ela só atingiu 50% da meta, que era o objetivo dela. E efetividade, impacto. Impacto é o que provocou? O Bolsa Família reduziu ou colocou mais 20 mil alunos de escolas públicas nas universidades, porque eles tiveram a chance de estudar. O Bolsa Família coloca como condição estar em sala de aula, e isso fez com que os alunos, no longo prazo, acessassem a universidade. O FIES aumentou o número de pessoas no Brasil com diploma de nível superior. Outro impacto. Que tinha a meta de colocar a faculdade conseguir a conclusão, o efeito agora tem maior número de empregados no Brasil, quando se faz um censo, que tem curso superior. É natural. Aumentou a população com nível superior, quando vai se contratar agora empregar alguém, esse alguém tem maior chance de ter nível superior, é o esperado. Então, o impacto é o efeito. O que acontece? Eu queria o resultado, que tinha uma meta, e a partir dessa meta, o que aconteceu? Por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Qual é a meta? Alimentar os alunos. A partir de um financiamento de estados e municípios com a suplementação da União, não complementação. Qual é o impacto disso? O impacto disso contribui para tirar
alunos numa condição de fome. Economicidade, basicamente menor custo. Como que eu faço para gastar menos? Menos custo, menos recurso. Quanto mais econômico for, maior é a minha demonstração da minha economicidade. Excelência tem a ver com qualidade. Quero aumentar a excelência em uma política pública, significa dizer, eu quero aumentar a qualidade de algum serviço prestado, de alguma ação disponibilizada ao público por meio dessa política. E execução, quando fala assim, eu quero melhorar a execução, eu quero melhorar as formas de realizar os processos conforme o estabelecido, tem uma noção de conformidade aqui. Então, tem a ver com os processos conforme estabelecido. Tranquilo até aqui? Então, isso aqui vai cair, certeza que vai cair alguma forma de você explicitar, seja na parte discursiva, seja na parte objetiva, como que uma política pública pode ser analisada, como que ela pode ser avaliada, como que ela pode ser comparada, por meio de indicadores de eficiência. Por exemplo, o indicador de eficiência é qual é a forma de atender o maior número de alunos na zona rural. Eu quero um número de eficiência, eu quero buscar a melhor forma de fazer isso. Eu quero um indicador de impacto, então vou buscar qual é a forma de reduzir a evasão escolar pós-período pandêmico. Isso aí pode ser tanto ponto de vista. Ou uma afirmação. A busca ativa é uma forma de aumentar a economicidade de uma escola pública, de uma rede de ensino. Falso, porque economicidade ele, ele, ele vai a busca ativa vai aumentar a economicidade, ou seja, vai reduzir o custo? Não, a busca ativa vai aumentar a quantidade de alunos. E quando aumentar a quantidade de alunos, vai aumentar o custo. Mas agora, Leomi, necessariamente porque aumentou o custo vai ser ineficiente? Não. Pode ser que eu aumente 1.000 alunos, ou aumente 50, melhor, vou dar um outro exemplo. Eu posso aumentar em 50% o número de alunos por conta da busca ativa, mas eu vou ser mais eficiente. Eu vou aumentar somente em 10% dos custos. Perfeito? Por isso a interpretação de. Além disso, quando a gente está pensando na construção, na formulação de políticas públicas, então, quando está pensando aqui em formulação de políticas públicas, tem algumas teorias, pelo menos duas, que costumamente caem em prova quando é a SEBRASP, tipologia de Lowe e a classificação de Teixeira. Vocês vão ver que, por mais que elas sejam diferentes em termos de quantidade de segmentações, a lógica, a ideia ajuda a resolver a questão da mesma forma. Então, existem políticas públicas constitutivas, e aqui eu vou colocar só uma palavra-chave para facilitar a identificar, ou uma pequena expressão. Quando que as políticas são constitutivas? Quando elas vão criar algo que sustenta, que define, é melhor não utilizar essa expressão que eu vou utilizar em regulatória, que cria algo que sustenta a garantia ou promoção de um serviço público. As regulatórias. As regulatórias são aquelas que regulam. Essa é a palavra-chave. Leomir, quando é que vai regular? Preciso regular na educação. Na educação eu preciso regular quem pode dar aula, quem pode lecionar, qual a formação, quem pode abrir escola ou faculdade. Tem que criar as condições de negócio para isso. O cumprimento de exigências. As políticas distributivas são aquelas que
aquelas em que todos pagam e, a princípio, todos podem receber. Então, uma política de, para continuar na educação, uma política de oferta de vagas em escolas públicas. Todo mundo paga imposto por isso, no imposto de renda, de forma proporcional, e todos, a princípio, podem receber. Política redistributiva tem uma diferença. Alguns pagam para que outros possam receber. Leomir, dá um exemplo disso. Quando você tem uma política como Bolsa Família, alguns vão pagar para que outros possam receber. Normalmente, quem recebe Bolsa Família não contribui com alguns o imposto de renda, por exemplo, que vai propiciar o financiamento dessa política pública. E assim a gente poderia pensar em outras. É a determinada vacina que vai atender um grupo seleto, coisa que vale, uma pesquisa científica que vai atender somente determinado segmento, porque esse segmento tem condição de comprar a vacina. E essa vacina custa caro, mas tem a política pública que faz assim, toda vez que a juização, a pessoa foi incapaz, impotente para custear, ela vai receber de graça. Você vai continuar pagando imposto e comprando na farmácia, mas aquela pessoa não vai pagar o imposto de renda provavelmente é isenta disso, e exatamente por isso o governo, o Estado vai custear. Aí alguns pagam e outros recebem. Na classificação de Teixeira, tem outras preocupações, a intervenção. A intervenção vai ser estrutural, ou seja, quando você pensar em intervenção estrutural, vai mudar a essência para sempre. E a conjuntural emergencial é específica, pontual, naquele momento ou contexto. Melhor exemplo, se foram necessárias ações políticas de intervenção conjuntural emergencial no período da pandemia. Leomir, só na pandemia? Não, senão isso aqui seria quase uma exceção. Não, opa, ah, essência. Não, pode ter um contexto agora, recentemente, uma necessidade do estado do Rio Grande do Sul, por um efeito da natureza. Foi suficiente para deixar pessoas desalojadas, desamparadas, milhares de várias famílias faleceram. E como que assiste? A pessoa fica sem casa, sem um ente, não perdeu até os documentos, não consegue custear se quer o funeral de um ente que faz nessa situação? Precisa de intervenções conjunturais, emergenciais para isso. Pode se avaliar também, na perspectiva do Teixeira, por benefícios. Então, benefícios universais, vai atender a todos, segmentais, vai ter determinado segmento da sociedade. Então, quando se pensa em minoria, quando se pensa em diversidade, ou fragmentado. Primeiro, determinada faixa etária, depois outra. Então, é possível segmentar ou fragmentar só uma parte da população, só uma parte da região do país. E por impacto, pode ser distributiva, redistributiva ou regulatória, e aqui segue a mesma lógica que a gente tem em Lowe aqui. E normalmente as questões, o que fazem? Elas confundem, elas me dizem: quando você regula quem pode abrir uma faculdade no país, isso é um tipo de política distributiva? Não, é regulatória. Fica brincando com as definições. Normalmente as questões não fogem disso. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Deixa eu olhar aqui como é que está o YouTube. O povo estava dizendo aqui? A tela está sem foco, com dificuldade de leitura, falou a Lauriana. Até a qualidade do vídeo na configuração. Tá. Pronto. Isso foi suficiente então, né? Mais alguém?
Questionou aqui? Não, foi tranquilo. Tá muito rápido, tá muito devagar, me digam aí. Ó, o povo do Rio Grande do Norte acompanhando. Obrigado, Laureano. Vamos continuar? Tá um pouco rápido, mas tem que ser, né? Não tem muito para onde correr. Vamos compartilhar a tela de novo, só para ver se agora alguém respondeu. Tranquilo, perfeito, perfeito as explicações. Maravilha. Então a gente segue daqui. Você já vê em minha tela. Ainda sobre políticas públicas, uma coisa importante é o ciclo que está previsto no cronograma de vocês, fala sobre o ciclo de políticas públicas. E no ciclo de políticas públicas, a mais importante é essa que prevê o seguinte: vamos estruturar aqui. Opa, volta. Definição de agenda, a elaboração propriamente da política pública, a formulação da política pública, a implementação da política pública. Acabei já falando de formulação e implementação indiretamente. A execução, na teoria, tem quem se ampague isso aqui, mas pode ser junto. O acompanhamento e a avaliação. Como que é a definição? O que é a definição de agenda? Primeira coisa, quem nunca estudou política pública, teoria política, quando fala assim, definição de agenda, é uma agenda mesmo? É alguém chegar aqui e pegar uma agendinha e fazer anotação, coisa do tipo, para se criar uma política pública? Não, quando pensa em definição de agenda, pense em pauta. Como definir a pauta? Quando está vendo telejornal, dizendo, está em pauta, a discussão no Congresso está em pauta. Ou seja, é agenda, é uma coisa, o assunto está ficando interessante. Quando você pensar em pauta, associe diretamente a, opa, interesse. É uma forma de chamar a atenção. Neumim, me dá um exemplo, como acontece isso na educação? Ah, você vai estar lá no MEC, tem 1 milhão de demandas, todo dia tem uma reunião, tem uma discussão sobre um assunto diferente, tem uma necessidade diferente. O Brasil tem muitas demandas na área da educação, todo mundo sabe. E aí alguém fala assim, escola em tempo integral. Ué, mas a gente sabe há muito tempo que existe escola em tempo integral, tem a política em tempo integral. Sim, mas a gente precisa dar um gás, está muito difícil. Não, a gente sabe que é difícil criar uma escola em tempo integral. Não, mas você não entendeu. É urgente concluir as escolas em tempo integral. Então, eu chamei a atenção. Eu trouxe o interesse. Eu quero colocar isso em pauta. Aí, as construtoras vão lá e falam: olha, não recebi o meu dinheiro passado, preciso concluir. Aí vem o município: olha, eu estou com a obra parada, não consigo concluir. Aí vem os tribunais de contas: olha, está fiscalizando, a maioria dos municípios não concluem. Aí vem a associação de mães e dizem: olha, a gente quer colocar o filho na creche e não consegue porque não tem vaga. Aí toda a imprensa vai lá e mostra o caso de sucesso e casos de insucesso, porque e determinadas as coisas que ocorreram porque não tinha escola em tempo integral. Aí vem alguém e faz uma pesquisa dizendo que onde tem tempo integral, o Brasil cresce. Por não ter escola em tempo integral, escola de qualidade, o Brasil perdeu 5% do PIB. Está colocando em pauta, está se criando um interesse. O público de fora ou o público de dentro, por algum motivo, por diferentes caminhos, e a rede social hoje em dia já participa disso, a forma de comunicação, de interagir, começa a criar agendas. E existem várias. Porque cada área de interesse, cada setor da sociedade, cada organização civil está a todo momento querendo colocar sua pauta de interesse na agenda, na hora que for definir. E aí, em um determinado momento, se define
na agenda que vai se trabalhar escola em tempo integral. Então, alguém começa a elaborar. E na elaboração, tem a preocupação de quê? De estudo. Estudo prévio, de análise, de evidências. Então, eu vou buscar onde deu sucesso, eu vou buscar comparativos onde a escola em tempo integral teve mais sucesso do que onde não teve. E aí vai chegar uma hora de formular. Formular é hora de desenhar, é hora de escrever, é hora de definir a partir daquilo que foi elaborado, né, de chancelar. Formulação vai envolver norma. A formulação é, é a ação de execução da política pública. Errado. É a ação, formulação é a ação de definir, de desenhar, de escrever, de apresentar diretrizes sobre como executar. Porque como executar é a fase de implementação. E aqui a teoria às vezes separa implementação de execução, mas entenda sempre, associe sempre implementação à execução. Vou até colocar junto aqui. Associe implementação à execução. Alguns vão falar assim, não, Leomir, não é igual. Alguns vão falar assim, implementação. Então, aqui, alternativa. Alguns vão falar, implementação é o início da execução, início das condições de execução. Por exemplo, vai se implementar, formulou, vai se implementar o programa, a política, o plano de escolas em tempo integral. Qual o início das condições? Qual o início da implementação? Criar as bases de acesso, disponibilizar a confirmação de interesse, de acesso, de compromisso de cada estado, de cada município. É a fase que a gente está vivendo agora. Né? Foi até dia 10. Então, terminou o início da implementação. Terminou nessa definição aqui da teoria, que separa de execução. E execução propriamente é a continuidade das ações. É quando começarem as transferências de dinheiro e dar as condições para que os municípios realizem licitações. E aí, então, a gente estará vivenciando a implementação, a execução, a continuidade das ações em relação àquilo que foi formulado na etapa anterior, o início das condições. E o acompanhamento, entenda sempre acompanhamento como monitoramento. Acompanhamento como pode associar a fiscalização também? Pode. Acompanhamento quero saber como andam as coisas. Quero saber, é aqui que a gente vai precisar de indicadores. Então, os indicadores só acontecem na fase de acompanhamento e avaliação das políticas públicas. Errado. A gente pode criar indicador para todas essas fases, mas em especial no acompanhamento, no monitoramento, na fase de avaliação de políticas públicas, é onde é mais importante. É onde é, é, onde tem se estudado, se debruçado, tem tido maior esforço para saber, aqui no monitoramento, se estão realizando conforme o esperado, e na avaliação, então, a avaliação, como o próprio nome diz, identificar se está alcançando, se alcançou, né, porque vai ter que ter um corte para análise, identificar se alcançou os objetivos, as metas, conforme formulado. Que não tiveram esses estudos prévios, essas análises, essas evidências na elaboração, a agenda não dizia que era importante tudo isso, quando se formulou, não se baseou na fase de elaboração, nos estudos anteriores, então a avaliação quer verificar se isso de fato aconteceu, se alcançou, se, verificar se
A política pública, ou a política, que você já entendeu que a gente pode utilizar só essa expressão no português, se a política alcançou os objetivos conforme formulado. Leomir, se não tiver alcançado, você pode voltar à fase de formulação e revisar. E aí seria não formular, mas reformular. E dar continuidade a esse processo cíclico. Por isso, ciclo de políticas públicas. Leomir, pode ser que no final a gente perceba que não se alcança, não se alcançará, não depende só da gente, não depende só dos recursos que temos disponíveis, que não faz sentido, que esses estudos caíram por terra. Sim, aí a gente tem uma saída da agenda. A gente percebe que, olha, quantas políticas de governo a gente vê começar e não se conclui e se perde no caminho? Saiu da pauta, saiu do interesse. Esse assunto continua importante, mas ele não vai ser priorizado no momento. Leomir, me dá um exemplo de uma pauta em política pública de educação que perdeu esse interesse, que saiu da agenda governamental. A política de escolas cívicos militares no âmbito do governo federal. Estados e municípios podem continuar, mas saiu da agenda, da pauta, do interesse, da prioridade de atenção, de estudo, de formulação, de implementação de política pública no âmbito do governo federal. Certo? Até aqui, mais uma vez, deixa eu olhar como que vocês estão. Tá fluindo? Tudo certo? Perfeitas explicações. Leomi, um exemplo de mudança estrutural. O que seria? Realocação de uma escola? Não, realocação de escola não vai ser uma mudança estrutural. Uma mudança estrutural seria, por exemplo, você. é, Um município agora vai começar a atender o ensino médio. Isso é uma mudança estrutural. O município agora, ensino. Agora a gente vai parar de focar em uma escola que faz planos educacionais, que faz planos de aula, que faz um calendário letivo, sempre propositivo, mas com foco no conteúdo, sendo conteudista, e agora a gente vai criar um modelo de educação em que as escolas, em seus projetos políticos pedagógicos, têm como elemento essencial o lazer, a recreação, o autoconhecimento, o aprender a aprender, a diversidade, é, o educar, o encantamento, chame como quiser com a teoria pedagógica que você preferir, mas estrutural tem que ser quase que uma revolução. Você tem que mudar a essência, você vai ter que mudar o chip, você vai ter que reconfigurar uma política pública. Então, por exemplo, o que seria uma reestrutura na política de valorização dos profissionais da educação? Seria mudar a Constituição para ajustar a questão do piso nacional do magistério? Seria uma lei sobre isso, colocando condições? Olha, vai ganhar o piso, mas em compensação, em 2 anos, todos os profissionais da educação vão ter que ter uma formação em nível superior e garantir formação continuada de 3 em 3 anos? Percebeu que quando a gente pensa uma política com esse caráter estrutural, uma mudança estrutural tem que ser algo que realmente mude, que faça quase que uma mudança no DNA. E a partir daí, reconfigurar a forma que uma política pública é ofertada. O transporte escolar aconteceu isso, foi uma questão estrutural definir o formato, o tipo dos ônibus que iam atender os alunos. Não podem ser os ônibus convencionais, porque a poltrona não era adequada, o cinto de segurança não protegia, não podia. E aluno em pé, quando a gente tinha os famosos pau de arara, que faziam. Que é um instrumento para esse serviço de condução dos alunos. Hoje a gente fala absurdo, mas um dia foi comum, um dia foi normal, um dia se normalizou isso. Faz sentido? O aumento de uma estrutura física da escola seria apenas uma consequência de uma mudança estrutural. Por exemplo, atender o EJA em um formato mais na prática, etc.
Na verdade, se tem uma política, olha, pela primeira vez a gente vai dar foco, a gente vai priorizar, está na nossa agenda, política pública de garantia da alfabetização, mesmo que não na idade certa. Por exemplo, atender a educação de jovens e adultos. E a consequência disso vai ser um aumento na estrutura física. É uma mera consequência. E fazer essa estrutura física da forma mais adequada é uma questão de eficiência. Com a melhor metodologia, é uma questão de excelência. Garantindo que se alfabetizem, é uma questão de eficácia, num determinado prazo e garantir que isso garanta uma ressocialização, a pessoa, enfim, a gente pode criar indicador tanto socioemocional para a pessoa que aumenta a autoestima porque agora está alfabetizado, porque ele gera uma independência que promove, talvez, uma melhoria no emprego, talvez estava subempregado e agora está no emprego de melhor quantidade ou mais rentável, e aí, como efeito, como impacto, aumentou o salário médio dos alunos que se alfabetizaram no EJA. Aí a gente está falando de efetividade. Então, olha como a gente vai unindo todos os temas e como poderia ser facilmente cobrado aí numa prova discursiva. Tranquilo? O que mais? Tranquilo, entre aspas. Entreguei de mão beijada. Quem sabe até entreguei aí, eventual questão para prova discursiva. Ah, é muita coisa porque está fazendo um resumo, né? Isso aqui vocês podem depois traduzir, estudar por 2, 3, 4 dias, voltar quantas vezes se sentir necessidade. Mas a gente está acumulando, imagina, tem gente aqui estudando há meses. É que para mim chega um pouco mais lento aqui as informações no YouTube. Mas estamos indo bem? Estamos caminhando bem? Para vocês respirarem aí um segundinho. Eu vou trazer aqui mais informações para vocês nessa parte de avaliação, algumas questões. Se não, deixa de ser resumo se a aula ficou muito grande. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Só confirmar se no YouTube não chegou mais nada. Tá indo tudo certo. Maravilha. Então, já que está indo tudo certo, deixa eu compartilhar minha tela novamente com vocês. Avaliação. O que eu queria colocar para vocês aqui, deixa eu só dizer para vocês que é o seguinte, eu vou tirar o texto inteiro e deixar só o que interessa. A avaliação em políticas públicas, ela pode acontecer por diferentes aspectos, tá? Em relação ao propósito da avaliação, isso aqui, gente, tem um documento do Ministério, antigo Ministério da Economia, hoje voltou a ser Ministério do Planejamento e Orçamento, que trata disso. Olha, a avaliação somativa é quando quer determinar, e aqui a gente vai colocar o foco, o mérito, o valor, a significância de alguma coisa. Então, por exemplo, quando que a gente vai fazer uma avaliação somativa? Quando a gente quer saber qual é o valor, qual é a significância, qual é a importância, qual é o mérito de ter uma política nacional de transporte escolar. Ela gera o resultado que a gente espera? E ela pode ser formativa quando a gente pensa, e a palavra-chave aqui é aperfeiçoamento. Por exemplo, quando a gente reformula, avalia o Fundeb na lei está dizendo, em 10 anos o INEP vai avaliar o Fundeb. A lei do Fundeb diz isso. Já prevê, em 10 anos, a lei do Fundeb vai ser avaliada. Para saber o quê? Para saber se a perspectiva de redistribuição que o Fundeb de 2021 para cá
foi constituído, com as vários tipos de complementação, foco em retribuição e também em qualidade, resultado, se teve alcance, porque senão essa avaliação formativa vai ajudar o quê? O aperfeiçoamento. E tem uma outra forma, com a palavra chique, uma palavra bonita chamada accountability, que quer saber o quê? Verificar conformidade de procedimentos. Então, a palavra-chave aqui vai ser conformidade. Me dá um exemplo de avaliação por accountability. Isso aqui é o item 6 no edital. É o item 6 ou o último item do edital de vocês em relação a políticas públicas. Controle social. Conformidade. Accountability pode acontecer por avaliação por órgãos de controle. E pode ser controle externo. Me dá um exemplo. Tribunal de Contas ou social. Um exemplo, o CACS-Fundeb, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Ele pode fazer uma avaliação de por accountability? Sim, não só pode, ele faz. Olha só que questão bonita. Um exemplo de avaliação por accountability é o parecer conclusivo do CACS-Fundeb, conforme o artigo 33 da Lei 14.113 de 2020. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O que a lei do Fundeb fala isso, no artigo 33, dá essa missão de avaliação por parecer conclusivo do CACS-Fundeb, é um tipo de accountability, pensando em conformidade, que vai acontecer por um órgão de controle, não externo, não o Tribunal de Contas. Esse vai ser feito depois, mas o social, pelo CACS-Fundeb. Daí a importância dos conselhos sociais, quando eles se unem à política pública para ajudar no acompanhamento, que também é atribuição do CACS-Fundeb, do CAI, Conselho de Alimentação Escolar, assunto aí que já cai no próximo concurso, que uma hora a gente vai falar. O concurso do FNDE, que foi autorizado, saiu o edital anteontem. E no MEC isso é fundamental, porque de alguma forma também trabalha com a organização de redes de ensino, controle social, com a participação efetiva de organizações sociais. Então, pode ter esse tipo de avaliação, sim. O monitoramento tem uma outra preocupação. O monitoramento ele quer saber o que está acontecendo. Como está naquele momento. A gente fala que o monitoramento é uma foto, é um registro. Pá, nesse momento, como é que está? A gente consegue, melhor dizendo, o monitoramento é um filme. A gente vai acompanhando a história. A gente vai, quando alguém é monitorado em uma CTI, uma UTI, alguém está contando uma história de como está o coração, de como que está o funcionamento dos órgãos vitais, e a avaliação é uma foto. A avaliação nesse momento, se a gente fosse analisar como está, a gente encontraria o quê? E tem aquele registro pontual. Então, o monitoramento, ele acontece de forma tanto preventiva, para evitar que algum problema aconteça. Olha, a gente percebe que a política pública está começando a desnortear, a mudar o sentido. Era para seguir a bússola e não está mais. Ou já aconteceu. Olha como que eu estava prevendo. Eu tinha que caminhar para o sentido norte e está indo para o sentido sul. Completamente desconfigurada a intenção da direção que a gente queria seguir. Temos que mudar de rumo. Quem permite isso? Um monitoramento que acompanha cada passo. A ideia é, quanto mais próximo é o acompanhamento, menor é o caminho de desvio, de correção de rota que se precisa fazer. Então, basicamente isso em relação a esse tipo de avaliação. Em relação ao momento que ocorre, também é o documento que tem no Ministério da Economia, tem dois documentos, um chamado Avaliação de Políticas Públicas ex ante, né, do latim, e Avaliação de Políticas Públicas ex post. O que é isso? Isso também serve para auditoria, para uma série de coisas.
O momento em que se avalia faz toda a diferença. Por exemplo, quando se avalia uma avaliação ex ante, ante é que acontece antes mesmo. Acontece no início do projeto. Saber se tem viabilidade. Então, a palavra-chave aqui é viabilidade da política acontecer. E a política e a avaliação ex post é verificar se os resultados pretendidos foram atingidos. Então, por exemplo, o Fundeb, lá daqui a 10 anos, ele vai sofrer uma avaliação ex post, depois de ter iniciado, pós-início, ex post, pós-início, ele vai ser avaliado. Agora, se alguém quiser fazer uma avaliação agora, antes de começar a implementação do novo pacto pela educação em tempo integral, se como fizer agora, antes de distribuir recurso, antes de começar a fazer licitação e contratar empresas para construir escolas, ampliar escolas, antes de se prestar contas, se fizer uma avaliação agora sobre a viabilidade disso, do ponto de vista financeiro, logístico, operacional ocorrer, será uma avaliação antes. Por isso, uma avaliação ex ante. As expressões aqui em latim acabam que ajudam a gente a fazer uma associação do momento em que a avaliação de uma política pública acontece. Em relação à procedência dos avaliadores, também uma forma de avaliar. A avaliação pode ser externa, quando é realizada por pessoas de fora da organização, bem óbvio isso, e interna, quando é realizada pela própria gestão da política, ou mista, quando tem uma combinação dos dois tipos de avaliação anteriores e ainda a participativa. Leomi, como que isso acontece? Vou dar um exemplo na área da educação. A lei do Fundeb, seu artigo 11, 13, 16, exige que, para receber a complementação VAR, valor aluno resultado, por exemplo, tenha que fazer, para cumprir o requisito e receber o recurso, tenha que realizar a seleção de gestores escolares. E essa avaliação de gestores escolares não diz como tem que ser feita. Ela pode ser feita de forma externa, é que muita gente tem dúvida, quando a prefeitura vai contratar uma organização para realizar provas e avaliações com os candidatos à função de diretor de escola, ou interna, quando a própria prefeitura fala, a gente vai montar uma comissão aqui e a gente vai realizar, a gente vai fazer provas, testes, entrevistas, avaliações de projetos pedagógicos para escolher nossos gestores. Pode ter ainda uma forma mista. Olha, a gente vai fazer uma empresa vai fazer uma análise por prova, por curso, por avaliação de entrevista, e depois, numa segunda fase, a gente vai fazer um sistema próprio de, de prova oral, ou se colocou a prova escrita para a empresa organizar, depois o município vai fazer entrevista, vai fazer estudo de caso, enfim, a mista é quando se combina as duas formas de avaliação, interna e externa. E a participativa é quando os beneficiários participam da avaliação. Nesse exemplo, a lei do Fundeb permite que depois de realizar uma avaliação, seja com público externo, seja com pessoas da área externa à escola ou da área interna, da própria rede de ensino, se tenha uma segunda fase com eleição a partir do voto da comunidade escolar. Pais de alunos, responsáveis, professores, é, contratados que vão atuar ali junto à unidade escolar, porque eles vão ser beneficiários dessa gestão escolar. Certo? Até aqui, tranquilo? Indo bem? Está chegando aí a uma hora de revisão e a ideia é que isso, uma horinha, não passando muito mais do que isso, vocês tenham a chance de revisar um conteúdo que ajuda a política pública. Depois que você entende essa lógica, e a partir desses exemplos que eu trouxe para a educação, consegue compreender melhor como isso funciona na prática, a parte teórica tem que decorar as terminologias só para você não fazer confusão, porque o que a prova vai querer o tempo todo é dizer que um conceito
corresponde, na verdade, à definição de outro. Então, fica invertendo o que é distributiva com redistributiva, o que é avaliação ex post com ex ante, coisas desse gênero. E aí, o nível de concentração e o nível de exercício, de treinamento, de revisão do assunto é que vai te garantir acertar. Certo? Combinado? A ideia era essa, e eu vou buscar uma forma, vou colocar na descrição, a forma de acessarem esse material que eu vou construindo com vocês, que essa é a lógica. Então, aqui, eu estou gerando um documento com um resumo também, um resumo por escrito. E o que eu quero? Compartilhar com vocês, seja pelas minhas redes sociais, vou descobrir uma forma. Ou o pessoal vai lá no Instagram e acessa pelo meu Linktree, ou eu coloco um link aqui na descrição. Vou pensar uma forma aqui com a equipe de como disponibilizar para vocês. Vou gerar um PDF, claro, dessas informações aqui, e a partir desse PDF eu busco um meio de destinar a vocês. Por enquanto é isso, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Essa é o assunto permitiu a gente explorar bastante o tema educação, políticas públicas, é a essência aí da educação. E a partir da próxima aula, eu espero que a gente tenha um pouco mais tempo, vou selecionar alguns exercícios para a gente fazer. Hoje é uma forma de me apresentar e dizer que quero estar com vocês. Lá em 2007, eu tive 3 meses de preparação para fazer a prova, o concurso do FNDE, e tive êxito, 15º lugar. Eu espero, de alguma forma, também colaborar com vocês. É isso, vou encerrando por aqui. O meu abraço e até a próxima.